For him. Say thank you. Put up your hand. Say thank you, Jesus. Levanta sua mão e diga obrigado, Jesus. It is the truth that makes me free. É a verdade que me liberta. I know good things about you. Eu conheço coisas boas a teu respeito. No devil can lie to me. Nenhum demônio pode mentir para mim. I am connected with you. Eu estou conectado a ti. Thank you for the honor of loving me. Obrigado pela honra de me amar. How could you believe in me so much? Como o Senhor pôde acreditar tanto em mim? Thank you for your faith in me. Obrigado pela tua fé em mim. I give you my best. Eu te dou o meu melhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. You may be seated. Deus abençoe. Pode se assentar. Now let me say a little bit. Let me repeat again what we came for. Agora deixe-me repetir novamente o motivo pelo qual nós viemos. We came to preach on the Christ connection. Nós viemos pregar a respeito da conexão de Cristo. God is there. Deus está lá. We are here. Nós estamos aqui. There's somebody in between us. E existe alguém entre nós. His name is E o Jesus. nome dele é Jesus. He has one hand with the Father, Ele tem uma mão com o Pai the other hand with us. e a outra mão está conosco. We are connected. E nós estamos conectados. Hallelujah. Aleluia. Connected to Christ. Conectados a Cristo, The devil can't win. o demônio não pode vencer. Never forget that. Nunca se esqueçam disso. I came to emphasize the first 4 verses in the book of Acts. Eu vim para enfatizar os primeiros 4 versículos do livro de Atos. I came to talk about miracle. Eu vim para falar sobre o milagre. M-I-L-A-G-R-E. M-I-L-A-G-R-E. They form an acronym. Eles formam um anágrama. That's a fancy word that means you take the first letter of each one and they relate to another word. Significa que você pode pegar a primeira palavra, o início dela e vão formar outras palavras. Now, here's why I think this is vital. E aqui está o motivo que eu creio que isso aqui é vital. Here is the book of Acts, Aqui está o livro de Atos, our book. o nosso livro. If you look in your Bible, Se vocês olharem na Bíblia de vocês, the book of Acts is the only book in the New Testament that doesn't have an ending. o livro de Atos é o único livro no Novo Testamento que não tem um fim. Had you noticed that? Vocês já haviam observado isso? No ending. Não tem fim. Why? Por quê? Because we're part of it. Porque nós fazemos parte. It's the book of the actions of the people who follow Jesus. É o livro das ações das pessoas que seguem Jesus. Are you one of them? Você é um destes? Yes. Sim. We are one of them. Sim, nós somos um destes. They are our friends. Eles são nossos amigos. We're one with Peter and John and Paul Nós somos um com Pedro, Paulo e João, and Barnabas and Silas and Timothy. e Barnabé, e Silas, e Timóteo. Their hearts beat with our O hearts. coração deles palpita com o nosso coração. They have the same vision that we have. Eles têm a mesma visão que nós temos. And those first followers, E aqueles primeiros seguidores, when Jesus came back from the dead, quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, he met with them ele se encontrou com eles for 40 days por 40 dias and talked to them about the kingdom of God. e falou com eles concernente ao reino de Deus. And that's what I'm going to preach later this weekend. E é isso que eu estarei falando a respeito mais tarde nesse final de semana. Tomorrow at the gymnasium I'll preach different. Amanhã no ginásio eu vou estar pregando outra mensagem. Tomorrow we're going to preach to hurting people.
Amanhã nós vamos estar falando a pessoas que estão quebradas e machucadas. But the rest of the time we're talking to you, wonderful people. Mas o restante do tempo nós estamos falando a vocês, pessoas maravilhosas. No devils in you, Não tem demônios em vocês. no sickness in you, Não tem enfermidades em no vocês. sin in you. Não existe pecado em vocês. You're saved. Vocês são You're the salvos. church of Jesus Christ. Vocês são a igreja de Jesus You're Cristo. the righteousness of God in Vocês Christ. são a justiça de Deus em Cristo. Hallelujah. Hallelujah. So you need truth to fortify your faith Então vocês precisam da verdade para fortalecer a fé de vocês. so that your ministry as his witness can be successful. Então para que o ministério de vocês como testemunha deles possa ser de sucesso e êxito. So right here, when Jesus' ministry is finished, 4 records of it. E aqui, exatamente onde o ministério de Jesus termina, 4 registros a este respeito. His is done. O dele está feito. What did he do? O que ele fez? He showed us God Ele nos mostrou Deus and he showed us us. e ele nos mostrou a nós mesmos. We learned that God was good when we saw Jesus. Nós aprendemos que Deus era bom quando nós vimos Jesus. You believe that? Vocês creem nisto? We learned that God believes more in people than he believes in rules. Nós aprendemos que Jesus crê mais em pessoas do que ele crê em regras. Hallelujah. We Aleluia. learned that God believes more in redemption than he does in religion. Nós aprendemos que Deus crê mais em redenção do que em religião. You understand? Vocês estão entendendo? We learned that when we saw Jesus. Nós aprendemos isso quando nós vimos Jesus. But then the second big thing we learned about Jesus, Então a segunda grande coisa que nós aprendemos a respeito de Jesus, he said we can be like him. ele disse que nós podemos ser como ele. Wow. We said we didn't know that. Uau, nós dizemos, nós não sabemos We disso. thought you was holy, Nós pensamos que o Senhor era santo, beyond reach. além do nosso alcance. Oh, we could never be like you. Nós nunca poderíamos ser como o Senhor. But we followed you through your story. E quando nós te seguimos através da tua história, And you kept saying, just follow me, e o Senhor continuou dizendo, simplesmente me sigam, watch me, observe-me, I'll teach you how. eu vou ensinar vocês como I'm going fazê-lo. back to the Father. Eu vou voltar ao Pai, I'm going to leave you. mas eu vou deixar vocês. And you can do it just like I do it. E vocês podem fazê-lo exatamente como eu o faço. Even, he said, if you believe on me, E ele disse, se vocês acreditarem em mim, you can do greater things than I do. vocês podem fazer coisas maiores do que as que eu faço. Wow, he said that. Uau, foi ele quem disse Are we isso. going to deny it? Nós vamos negar isto? No, not No. if we have faith. Não se nós tivermos fé. Faith is believing what he said. Fé é crer naquilo que ele disse. You believe that? Vocês creem nisso? So, we agree we can do greater things than he did. Então nós entramos em acordo, então nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez. I believe that. Eu creio nisso. We've got microphones. Nós temos microfones, We've got electronics. nós temos eletrônica, We've got email. nós temos e-mail, We've got fax. nós temos o fax, We've got telephone. nós temos telefone, We've got jet aircraft. nós temos aviões a jatos. Any pastor in Brazil can leave his church Monday morning, Qualquer pastor no Brasil pode sair da sua igreja segunda-feira pela manhã go to the other side of the world, e ir para o outro lado do mundo, preach 5 days, 3 times a day. That's 15 sermons. pode pregar 5 dias consecutivos, 3 vezes ao dia, ou seja, 15 sermões, Be back in Sao Paulo voltar a São Paulo in his pulpit the next Sunday morning. e estar no seu púlpito no próximo domingo pela manhã. Jesus said, greater works than these shall you E do. Jesus disse, maiores obras de fato vós fareis. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Now think about this. Agora pensem a esse I want to respeito. refresh your mind. Eu quero refrescar a mente de vocês. The first letter M A primeira letra M, in these first 4 verses, let me say the part that refers to that. nesses primeiros 4 versículos, deixe-me dizer aquilo que refere a isto. I saw these as 7 revelations in this first part. Eu vi isso como 7 revelações nessa primeira parte. All that Jesus began to do and teach. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Yeah, Sim, okay. tudo bem. I understand. Eu entendo. I want to continue doing what you began to do. Eu quero continuar a fazer aquilo que o Senhor começou a fazer. And right here at the front, you've shown me 7 essentials for my faith.
E bem aqui no início, o Senhor tem me mostrado 7 coisas essenciais para a minha fé. The very first one, E a primeira destas, remember what Jesus began to do and teach. lembrem-se daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. That is our example. Este é o nosso exemplo. Or since miracle starts with the letter M, I chose model. Mas como a palavra milagre começa com a letra M, eu escolhi a palavra So modelo. the first principle, Então, o primeiro the princípio, first essential a primeira essência to continue what Jesus began para continuar aquilo que Jesus começou is to never forget to keep your eyes on Jesus, your model. nunca se esqueça de manter os seus olhos em Jesus, o teu modelo. What comes next? O que vem em seguida, It said, until the day he was taken up. até o dia que ele foi levado às I alturas. thought about that. Eu pensei a respeito disso. Yeah, Sim, wonderful. maravilhoso. Clickety, click, 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 click. My brain went across all the pictures of Jesus and what he did. E rapidamente, uma após outra, a minha mente foi passando através daquilo que Jesus havia feito e ensinado. And I thought of all of his examples E eu pensei a respeito de todos esses exemplos, until the day he was taken up. até o dia que ele foi elevado às alturas. Everything he said, Tudo o que ele disse, everything he did, tudo o que ele fez, every act he performed cada ato que ele fez, inspires me. inspira-me. Wow, he's not a dead preacher. Uau, ele não é um pregador morto. He's not a dead priest with a big robe on. Ele não é um sacerdote morto com um grande roupão por cima. He's a human in Ele é um action. humano Hallelujah. e está em ação, And he's aleluia. successful. E ele teve sucesso. I thought that's the second principle. E eu pensei, este sim é o segundo princípio. Never lose your inspiration Nunca about Jesus. perca a sua inspiração a respeito de Jesus. And I thought, yeah, the second letter in miracle is I for inspiration. Eu pensei, sim, a segunda letra é I para inspiração. And then what comes next? E aí o que vem em seguida? He, by the Holy Ghost, gave commandment. Ele, por meio do Espírito Santo, deu ordenanças. And I thought about that. E eu pensei a respeito disso. There's a principle. Há um princípio. His commandment calls for obedience. O mandamento dele, a ordenança dele exige obediência. His commandment requires our loyalty. As ordenanças dele reivindicam a nossa lealdade. Who are we loyal to? A quem nós somos Who leais? do we follow? A quem nós seguimos? Who do we respect? A quem nós respeitamos? Who do we lay down our life for? A favor de quem nós entregamos as nossas Who are we vidas? loyal to? A quem nós somos leais? Let me tell you something. Deixe-me dizer algo. I was a denominational preacher for 7 years. Eu fui um pregador denominacional por 7 A anos. Pentecostal denomination. Uma denominação pentecostal. I was the presbyter of the district. Eu era o presbítero do distrito, So young, tão jovem, but I was smart. mas eu era sábio. I was the secretary treasurer of Eu- the district. Eu fui o secretário tesoureiro daquele distrito. I handled all the money of all the preachers of the district, young as I was. Tão jovem quanto eu era, eu estava encarregado de todo o dinheiro daquele distrito. They liked me. Eles gostavam de mim. I was popular. Eu era popular. I liked to be popular. Eu gostava de ser popular. I liked denominational importance. Eu gostava da importância denominacional. When I walked into the convention, Quando eu entrava na porta da convenção, they knew Presbyter T.L. Osborne has come. eles sabiam que T.L. Osborne chegou. I liked it. Eu gostava disso. When we came to the camp meeting, Quando eu chegava às reuniões de the acampamento, big meeting once a year, uma reunião anual, the big convention, a grande convenção, they asked me to preach. e eles pediam que eu pregasse. I was good. Eu era bom. See? Listen to me, young preachers. Ouça-me, jovens And when pregadores. they couldn't get the money for their project, E quando eles não podiam arrecadar o dinheiro para o projeto deles, they asked Osborne to come. e então eles pediam que Osborne I viesse. could get the money. Eu dava conta de If arrecadar you o can get dinheiro. the money, you'll be popular. Se você der conta de arrecadar o dinheiro, você vai se tornar popular.
It's true. É uma verdade. Money is power. Dinheiro é poder. Power is politics. E poder é política. I had the power. Eu tinha o poder, I had the politics. eu tinha a I política, was popular. eu era popular, They liked me. eles gostavam de mim. Besides that, I could play the piano. Além disso, eu ainda sabia tocar o piano. And I could sing. E eu podia cantar também. I was important. Eu era importante. Somebody was. Yeah. Tá mais jovem do que eu. And so, that's the way I began. Foi assim que eu comecei. Who was I loyal to? A quem eu era leal? I was loyal to the general superintendent. Eu era leal ao jovem superintendente. I know all about that. Eu sei tudo a respeito disso. I was loyal to the officials. Eu era leal aos I oficiais, was às loyal to autoridades. the organization. Eu era leal à organização. They sent me to India. E eles me enviaram à Índia. I flopped. E eu falhei. I came home broken-hearted and ashamed. Eu voltei para casa envergonhado e quebrantado. They sent their big preacher to India and he flopped. Eles mandaram esse grande pregador para a Índia e ele foi um fracasso. I felt terrible. Eu me senti terrível. That's when I went to that big meeting. E foi aí que eu fui àquela grande reunião. And a woman preached, if you ever see Jesus, you'll never be the same again. E uma mulher pregou e ela disse: você ver a Jesus, você nunca mais será o mesmo. We went home. Nós fomos para casa. I drove home in tears. Eu estava dirigindo para casa com We lágrimas. prayed. Nós oramos. We went to bed. Fomos para a cama. And the next morning at 6 o'clock, E na próxima manhã, às 6 horas, Jesus Christ walked in our room. Jesus Cristo entrou pelo nosso quarto. Not on the floor, in the air. Ele não estava andando no solo, I saw estava him no like ar. I see you. Eu o via como eu vejo vocês. His eyes were like blue flames of fire. Os olhos dele eram azuis como a chama do fogo. But it wasn't judgment. Mas não era o It juízo. was burning love. Estava um amor em chamas. His feet were like pillars of integrity. Os pés dele eram como pilares de integridade. I can never tell. Eu nunca posso How it was. dizer exatamente como era. I lay there as one dead. Eu deitei-me ali como um que I estava couldn't morto. move a finger or a toe. Eu não podia mexer nem o dedo da mão e nem o dedo do pé. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei quanto tempo se passou antes que eu pudesse colocar meu rosto no chão. I lay there till 2 o'clock in the afternoon. Mas eu fiquei deitado ali até as 2 horas da tarde. When I was finally able to get on my feet. E quando finalmente eu pude me colocar de pé. And I came out and I took my wife in my arms. Então eu saí e eu abracei a minha esposa. I said, sweetheart, E eu disse: querida, we have the answer now. nós temos a resposta agora. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. We're not preaching a dead religion. Nós não estamos pregando uma religião We had been to morta. India, we had seen dead religion. Nós tínhamos estado na Índia e nós tínhamos visto a religião morta. We are preaching a living Jesus. Nós estamos pregando um Jesus vivo. That day, my life was changed. Naquele dia, a minha vida foi transformada. All denominationalism Toda questão denominacional and all of the politics of denominationalism melted and run away like water. e toda a política do denominacionalismo estava derretendo como cera e foi embora. And from that day, E daquele dia, it didn't matter. não importava mais. All that mattered was Jesus. A única coisa que importava era Jesus. My loyalty turned to him. A minha lealdade foi transferida a Ele. Now I have to be careful in saying that, Agora eu preciso tomar cuidado em dizer isso. because anyone with good sense knows that the denomination didn't do that to me. Porque qualquer um com bom senso sabe que não foi a denominação que fez isso comigo. They didn't make me a politician. Eles não fizeram de mim um político. They're not to blame. Não são eles os culpados. I did that to me. Eu fiz isso a mim mesmo. It was my ego. Foi o meu ego. I was pleased with attention. Eu estava satisfeito com a atenção. After I saw Jesus, Após eu ter visto Jesus, nothing else mattered. nada mais me importava. His life became my life.
A vida dele se tornou a minha vida. I'm talking about 7 essentials to carry on, to continue what Jesus began. Eu estou falando sobre 7 essências para que nós possamos dar continuidade àquilo que Jesus começou. After you fix him as your model, Depois que você o coloca como seu modelo, and after you resolve that you will always look fresh and be inspired by what he did, e depois que você tem a determinação que você sempre estará novo, refrigerado, inspirado por aquilo que ele fez, then an essential element is that you devote yourself to his command. então uma coisa muito importante é que você venha em devoto a ele, a ordenanças dele. You don't need a call, Você não precisa clamar, you don't need a vision, você não precisa de um chamado you nem need, de uma you visão. need loyalty to his command. Você precisa de lealdade à ordenança dele. And that's what I read right there. E foi exatamente isso que eu li. He, by the Holy Ghost, gave commandment. Por intermédio do Espírito Santo, ele deu ordenança. I said, yeah, his command calls for our loyalty. A ordenança dele reivindica a nossa lealdade. M-I-L, loyalty. M-I-L, lealdade. And then, what's next? E então, o que é o próximo And then I passo? kept reading. E eu continuei lendo. He commanded the apostles whom he has chosen. Então, ele deu uma palavra aos apóstolos, ordenança aos que ele escolhera. I thought, how is that an essential? E eu pensei, como que isso pode ser uma How essência? does that fit into the word miracle? Como que isso encaixa na palavra milagre? It must fit into the word miracle. Precisa encaixar na palavra milagre. Everything about Christianity is a miracle. Tudo sobre o cristianismo é um milagre. Jesus was a miracle. Jesus era um His milagre. conception was a O miracle. conceito dele era um His milagre. birth was a miracle. O nascimento dele foi um His milagre. life was a miracle. A vida dele foi um milagre. His ministry was a O miracle. ministério dele foi um His milagre. death was a miracle. A morte dele foi um His milagre. resurrection was a miracle. A ressurreição dele foi um His milagre. life today is a miracle. A vida dele hoje é um I milagre. am a miracle. Eu sou um milagre. Christianity is a miracle. Cristianismo é um milagre. We are part of a miracle. Nós fazemos parte de um milagre. And it's all in the first 4 verses. E está tudo aqui nos primeiros 4 versículos. The apostles whom he chose are the ones he commanded. Os apóstolos que ele escolhera era a quem ele havia dado And I ordenança. thought about it. E eu pensei a esse respeito. Yeah, I see. Pensei, sim, estou entendendo. Apostle means sent one. Apóstolo significa o enviado. Oh, we put a fancy name on it. Nós fazemos disso um nome realmente muito Give importante, them some kind of chique. a cloak or something. E you nós know. colocamos como uma vestidura muito Não. importante sobre Forget esse all nome. that. Esqueçam de tudo isso. It means someone sent by Jesus. Significa alguém enviado por Jesus. I thought, yeah, E eu pensei, he sim, commanded the ones he sent. ele deu ordenança àqueles que ele enviou. Okay, he can send you, but you don't have to go. Tudo bem, ele pode te enviar, mas você não precisa ir. Suppose you don't go. Às vezes, vamos supor que você não vá. Then what? E aí? Oh, I said, that's it. E eu disse, então esse é o ponto. Action. Ação. As sent ones, that calls for action. Como que são enviados, isso reivindica ação. Yeah, that's the 4th letter in miracle. Sim, essa é a 4ª letra da palavra milagre. Hallelujah. And Aleluia. I'm feeling better. E eu estou sentindo melhor. And now we come to the 5th letter. E agora nós chegamos à 5ª. What about Letra. that one? E a respeito dessa, Oh, that's a good one. essa é uma muito boa. The apostles whom he chose. Os apóstolos a quem ele escolhera. Now, here's the next line. Agora a próxima sentença. Próxima He linha. showed himself alive to them by many infallible proofs. Se apresentou vivo a eles com muitas provas incontestáveis. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? He was alive from the dead. Ele estava vivo dentre os mortos. He came back and showed himself alive by many infallible proofs. Ele voltou e se revelou como uma pessoa viva com muitas provas incontestáveis. I said, yeah,
I know. Eu disse sim, eu sei disso. M-I-L-A-G. M-I-L-A-G. Guarantee. Garantia. When we go into action, Quando nós entramos na ação, our success is guaranteed by the fact that Jesus is risen from the dead. o nosso sucesso está garantido pelo fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos. If he had not come back from the dead, Se ele não tivesse vindo de volta dentre os mortos, we would have no assurance that he is with us to carry on what he began. nós não teríamos segurança alguma que ele estaria conosco para que nós dessemos continuidade ao que ele começou. He knew that. Ele sabia disso. So he came back from the dead Então ele voltou dentre os and mortos showed himself to these sent ones e se revelou a estes enviados by many infallible proofs. por muitos fatos incontestáveis. And they said, wow, E eles disseram: "Uau, he's alive. ele está vivo. He's with us. Ele está He's conosco. not dead anymore. Ele não está morto mais. We know they killed him, Nós sabemos que eles o but mataram, he's alive. mas ele está vivo." Now look at me. Agora olhem para mim. Listen to these words. Ouçam essas palavras. The resurrection is, preach on this. Preguem a respeito The disso. resurrection is God's guarantee of the gospel. A ressurreição é a garantia da parte de Deus para o evangelho. I'm going to say it again. Eu vou dizê-lo novamente. I pray that your ears will hear it, preachers. Eu oro para que os ouvidos de vocês o recebam, And Christians, pregadores e cristãos. We take the resurrection for granted. Nós pegamos a ressurreição e tomamos como algo que nos foi dado. That fact was the totality of the ministry in the book of Acts. Este fato foi a totalidade do ministério no livro de Atos. The resurrection of Jesus is God's guarantee of the gospel. A ressurreição de Jesus é a garantia da parte de Deus para o evangelho. Never forget it. Nunca se esqueçam disso. So that brings us to 1 Corinthians chapter 15. Então isso nos conduz a 1 Coríntios capítulo 15. Verse 1. Verse 1, yeah. Estamos no versículo 1. It says, moreover, brethren, Diz: "Irmãos." why does he ignore the women? Por que ele está ignorando as mulheres? He didn't. Ele não o The fez. translators did. Os tradutores é quem o fizeram. I know that. Eu sei disso. And a great Catholic priest wrote an article in a newspaper. E um grande sacerdote católico escreveu um informativo no jornal. And he said, when you see words that mean men, Quando vocês virem palavras que significam homens, it's not the original text, it's what the translators did to the text. não está no texto original, é aquilo que os tradutores fizeram do texto. Women, don't let them leave you out. Mulheres, não deixam que eles te deixem do lado de fora. Yeah, sure. Our English Bible is terrible. A nossa Bíblia em inglês é terrível. Everything is he and brothers, as though the women don't even exist. Tudo é lá, ele, irmãos, como se as mulheres nem existissem. What does your Bible say? He that believeth in me, that works that I do, shall he do also. The one. The one. The one. Oh, yours is better than English. A versão de vocês é melhor do que a no inglês. Quote it like it is in English. Jesus said, he that believes in me. Jesus disse: "Ele que crê em mim, The things that I do shall he do also. as coisas que eu fizer, ele também o fará." All of the scriptures in the English Bible are like that. Todas as escrituras na Bíblia em inglês são assim. It's wrong. Está errado. Paul didn't talk that way. Paulo não falou dessa Jesus maneira. didn't talk that way. Jesus não falou assim. But bigoted translators translated it to suit the doctrine of the time. Mas os tradutores fizeram a tradução de uma maneira que eles pudessem encaixar e ser adaptado à doutrina dos seus dias. Women, don't ever let them leave you out. Mulheres, nunca fiquem do lado de fora. Não The permita que eles façam the isso. Jews left the women out. Os judeus deixaram as mulheres do lado de They fora. couldn't even come into the holy sanctuary. Elas não podiam entrar nem no santuário. And finally in the synagogues they could come, but they had to be up there behind a blind. Mas finalmente na sinagoga foram permitido que elas entrassem, mas elas tinham que ficar lá encostado no fundo. Because these beautiful rabbis couldn't stand to look at a woman.
Porque esses lindos rabinos não tinham condições Spiritual. tão espirituais. I'm ashamed to talk about them. Eu tenho vergonha de falar a respeito deles. Hallelujah, women, you've come out from behind the blind. Aleluia, mulheres, vocês têm saído dessa situação. Make the world know you are here. Façam com que o mundo saiba que vocês Aleluia. estão aqui. Yeah. Oh, I'm not through with Brazil about women. Eu ainda não terminei com você, Brasil, a respeito de mulheres. I'm coming back. Eu vou voltar a esse I'm assunto. bringing more books. Eu vou trazer mais livros. And I'm bringing LaDonna. E eu vou trazer Ladonna, My minha daughter. filha. She's a better preacher than me. Ela é uma melhor pregadora do que eu. She's coming. Ela está vindo. And next year we're going to have a big women's convention in Sao Paulo. E no ano que vem nós vamos ter uma grande convenção para as mulheres em São And Paulo. she's going to preach it. It's going E to ela be vai great. pregar. Hallelujah. But listen, I must divert to say something I forgot to say today. Eu preciso sair aqui de lado para dizer algo que eu esqueci de dizer Do hoje. any of you remember me talking about Natasha today in Russia, the big tall woman? Alguns de vocês se lembram que eu falei sobre a Natasha hoje à tarde, aquela mulher alta russa? She preached for 10 weeks as LaDonna's interpreter, and she became a master. Ela estava traduzindo por 10 semanas para Ladonna e depois ela se tornou uma mestre. I never saw two people in my life preach so together. Eu nunca vi duas pessoas na minha vida pregarem tão em linha. Powerful. Poderoso. It shook Russia. Sacudiu a Rússia. Then we brought her to Africa. E depois nós a trouxemos She para a saw África. the miracles in Africa. Ela viu os milagres na She África. went back to Russia. Ela voltou à Rússia. And the men, the pastors of over 200 churches, E os homens, pastores sobre mais de 200 they igrejas, voted her in as president of the organization. eles a elegeram como presidente da organização. I want to help her come to Brazil. E eu quero ajudá-la para que ela possa vir ao Brasil. I want you to invite her to Brazil. Eu quero que vocês a convidem ao She Brasil. speaks beautiful English. Ela fala um lindo inglês, She's highly intelligent, ela é muito inteligente and she's Russia impersonated. e ela é a Rússia em pessoa. Get her down here Faça com que ela venha and aqui put Brazil in her heart. e coloque o Brasil no coração And dela. then she'll go back to Russia. Better yet. E aí ela vai voltar para a Rússia melhor ainda. Will you do that? Vocês farão isso? Don't forget Natasha. Não se esqueçam da Natasha. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. We've got to integrate Russia in the church. Nós precisamos integrar a Rússia à igreja. We've got to do it. Nós precisamos fazê-lo. They're alone. Eles estão só. They're scared. Estão assustados. They don't trust anybody. Eles não confiam em ninguém. They don't smile at anybody. Eles não sorriam em We've ninguém. got to show them it's No- wonderful to be a Christian. Nós precisamos mostrar a eles que é maravilhoso ser um cristão. We'll do it. Nós o I'm faremos. going back. Eu vou voltar lá. LaDonna's going back. Ladonna vai voltar. You're going. Vocês vão. Remember, Dr. Suarez speaks Russian. Se lembrem, Dr. Soares fala russo. I'm after you. I'm after you. Estou pegando no seu pé. He can get on a jet aircraft and be in Moscow tomorrow night. Ele pode pegar um avião e estar na Rússia amanhã à noite. Some of you that's got money, buy him a ticket to Moscow and back and say, Dr. Suarez, we want you to take Brazil. Alguns de vocês que têm dinheiro, comprem uma passagem para ele de ida e volta e diz: leve o Brasil à Okay. Rússia, Dr. Soares. Okay? Good. Muito Good. bem. Good. Okay. Okay, I'll leave you alone. Yeah. Look. Think about this. Pense a respeito Stay where disso. you are, just stay Ok. there. I look at Jesus. Eu olho para Jesus, He's who I believe in. é nele que eu creio. He inspires me. Ele me inspira I'm going to be loyal to him. e eu serei leal a ele. The model. O modelo, I see him. eu o vejo, The signals come to me. os sinais chegam até a mim. Follow me. Follow me. Sigam isto. The signals come to me. Os sinais vêm até mim. Yeah. See? Inspiration is my signals going back to him. Inspiração são os meus sinais voltando a ele. See?
I'm inspired. Eu sou inspirado. I say, wow. And I'm sending up signals to him. E eu estou enviando de volta sinais a ele. Okay, I got to do something. Então eu devo fazer alguma coisa. I'm determined to be loyal to him, Eu estou determinado que eu serei leal a ele. so I must go into action. Então eu preciso entrar em ação. We talked about that today. Nós falamos a respeito I mean, disso yes, last hoje, night. ontem à noite. And we must go do it. E nós precisamos ir e fazê-lo. I didn't finish the sermon, Eu não terminei o sermão, but you know about action. mas vocês sabem a respeito da ação. You know that Jesus said, if you hear my words and do them, you're wise. Jesus disse, você ouvir as minhas palavras e as praticar, vocês são sábios. If you hear them and you don't do them, Se vocês as ouvirem e não as praticarem, your house is on sand and the first storm will tear it down. a tua casa está sobre areia, a primeira tempestade vai derrubá-la. Is that right? É isso que está escrito? Action. Ação. Faith without action is dead. Fé sem ação é morta. We can be all happy. Nós podemos estar todos alegres. Those first 3 steps, Esses primeiros 3 passos, we can sit in the pew nós podemos sentar and be holy. na plataforma e I sermos send my santos. signals up to him. E eu mando os meus sinais a ele. Wonderful. Maravilhoso. He sends his signals back to me. E ele manda os seus sinais de volta a mim. Wonderful. Maravilhoso. You could call that worship, couldn't you? E nós poderíamos chamar isso adoração, não poderíamos? Yeah, worship. Sim, adoração. Beautiful. We're Lindo. loyal to him. Yes, yes. Nós somos leais a ele, sim, somos. Nobody else. Ninguém mais. I'll never follow anyone else. Eu não vou seguir a ninguém mais. Beautiful. Lindo. And we never do anything. E nunca fazemos coisa alguma. We got to get beyond the worship. Nós precisamos ir além da adoração. We got to get to action. Nós precisamos agir. Now, when you go into action, Quando você começa a agir, it's going to be beautiful vai ser lindo, because God is going to confirm you. porque Deus vai trazer confirmação para você. You're going to act on His word Você vai agir sobre a sua palavra, like I did. como eu o It's fiz, going to work for you. e vai funcionar para você. When I saw that man praying for the sick and miracles happening, Quando eu vi aquele homem orando pelos enfermos e os milagres acontecendo, first I had the vision of Jesus. He came in. primeiro eu tive a visão de Jesus entrando no meu quarto. Then I saw that man right after that E depois, logo depois daquilo, eu vi aquele homem praying for the sick orando pelos and enfermos miracles happening. e milagres acontecendo. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. That was my second vision. Essa foi a minha segunda visão. We went home and took our Bibles. Nós fomos para casa e pegamos as nossas Bíblias We began to read it e nós afresh, começamos a ler as though we had never read the story of Jesus in our life. como se nós nunca tivéssemos lido a história de Jesus em nossas vidas. And we discovered that He told us, E nós descobrimos que ele havia nos dito, as you go, à medida que fores, preach the gospel, preguem o evangelho, heal the sick, cure os enfermos, cast out devils, expulsem demônios, cleanse the lepers. purifique os leprosos. I didn't know He told us to do that. E eu não sabia que ele havia nos falado para fazer isso. I didn't know. I found where He said, I give you power and authority over all devils. E eu descobri onde ele diz que ele me dava poder e autoridade sobre todos os demônios. I didn't know He said that. E eu não sabia que ele havia dito isso. So we looked into the Word and we saw Jesus in His Word. Então, ao olharmos para a sua palavra, nós vimos Jesus na sua palavra. We were revolutionized. Nós fomos revolucionados. I got to tell you a funny story. Eu preciso relatar a vocês uma história engraçada. I'm getting ahead of myself. We went to the church. Nós fomos à igreja. We announced to bring the sick. We announced, bring the sick. E nós anunciamos, tragam os enfermos. They brought them. E eles os trouxeram. We preached good. Nós pregamos bem. Prayed for them. Oramos por eles. One after another was healed. Um após o outro foi curado. I remember a woman, 14 years she had been crippled.
E eu me lembro da mulher que há 14 anos ela estava aleijada. She had been in an accident Ela havia estado num and acidente it crushed her hip. e esmagou a bacia And dela. they didn't set it good, it set it crooked. E eles não ajeitaram de uma maneira correta, ficou And it was pouco always torto. drawn up. It was drawn up like E that. estava sempre encolhida dessa maneira. And she walked on crutches. E ela caminhava com muletas. She was healed too. E ela também foi curada. Everybody we touched were healed. Todos aqueles que nós tocamos foram curados. We discovered Jesus in us. Nós descobrimos Jesus em nós. Fourth vision. A quarta visão. First, I saw Jesus in a vision. Primeiro eu vi Jesus numa visão. Second, I saw Jesus in that man. Segundo eu vi Jesus naquele homem. Third, I saw Jesus in his word. Terceiro eu vi Jesus na sua palavra. Fourth, I saw Jesus in me. Quarto eu vi Jesus em mim. Oh, I was happy. Ah, eu estava feliz. Now, young preachers, listen to me. Agora, jovens pregadores, ouçam-me. It's very difficult to overcome tradition. É muito difícil sobrepor a tradição. I was tied in tradition. Eu estava amarrado, atado à religião. So another church heard about the power of God. Então, outra igreja ouviu falar a respeito do poder de They Deus. invited us, come and we'll have a healing meeting. E eles nos convidaram, disseram, venham, nós vamos ter uma reunião de cura. We were happy. We said, okay, we'll come. Nós estávamos felizes e dissemos, tudo bem, nós vamos. They sent out the advertisement. E eles ajeitaram toda a propaganda. And I went to my basement and started fasting and praying. E eu fui para o meu porão e comecei a orar e jejuar. I believe in fasting and praying. Eu creio em orar e jejuar. But I was fasting and praying for the wrong thing. Mas eu estava orando e jejuando pela coisa errada. I was begging. Now, after all I had been through, Agora, depois de tudo aquilo que eu havia passado, you know what my prayer was? sabe qual era a minha oração? I was praying, oh God, Eu estava orando, ó Deus, when I go to that church, quando eu for àquela igreja, let your power be on me. que o teu poder esteja sobre mim. And when I touch the people, E quando eu tocar as pessoas, heal them. cure-as. I didn't need to beg him to do that. Eu não precisava ser um pedinte pedindo que ele He fizesse already isso. promised to do that. Ele já havia prometido que ele assim o But you faria. see, we see, the most difficult thing that I ever did after I saw Jesus was transform my prayer to harmonize with His Word. A coisa mais difícil para mim, depois daquela visão com Jesus, foi transformar a minha oração para que estivesse em harmonia com a sua It palavra. took me over a year to change my prayer. Foi necessário mais de um ano para que a minha oração fosse mudada. Many is the time I would be praying. Muitas eram as vezes que eu estava orando e orando, Traditional prayer. orações tradicionais, Prayers that I'd always pray. orações que eu sempre havia feito. And I would come to myself. Aí eu acordava. And I would say, Lord, E eu dizia, Senhor, I didn't mean that. eu não queria dizer bem I'm isso. sorry, I was rambling. Me desculpe, eu estava jogando palavras fora. This is what I ask you to do. Isso é o que eu quero te pedir para fazer. And I would say it. E aí eu dizia. Now listen, you can smile. Agora, ouça, vocês podem sorrir. It was very difficult to break my traditional prayer habits. Foi muito difícil para mim quebrar os meus hábitos tradicionais de oração. I told you, we pray for two things. About half of our prayers are wasted time. Eu disse a vocês, nós oramos sobre duas coisas onde possivelmente metade do nosso tempo de oração é desperdiçado. Number one, we pray for God to do what He already said He would do. Primeiro, nós oramos para Deus fazer aquilo que Ele já disse que Ele fará. You don't have to beg God to do what He said He would do. Você não precisa ser um pedinte pedindo que Deus faça aquilo que Ele já disse que vai fazer. The other is we pray and fast A outra coisa é que nós oramos e jejuamos and implore. e imploramos. Shall I say beg? E eu posso dizer, somos pedintes, fazemos pedido de esmola. For God to do what He told us to do. Para que Deus faça aquilo que Ele pediu que nós façamos. We're so busy. Nós estamos tão ocupados. It's a lot more convenient if we can sit and worship and send the Lord to do things. É muito mais conveniente para nós sentarmos, nos acomodarmos e enviarmos o Senhor para fazer as coisas. And we pray and we fast. E nós oramos e nós jejuamos. Oh Lord, visit the prisoners.
Ó Senhor, visite os prisioneiros. Visit the hospital. Visite os hospitais. Go to the poor people. Vá até os pobres. Let your spirit move among the community of the poor. Que o teu espírito possa mover em meio à comunidade dos Oh pobres. Lord, send your spirit over them. Ó Senhor, envia o teu espírito sobre eles. Now come on, grow up. Vamos lá, cresçam. That's what he told you to do. É isso que ele diz para vocês His fazerem. spirit's in you. O espírito dele está em His vocês. life is in you. A vida dele está em He vocês. wants to go to the poor people, Ele quer ir aos pobres, but he can't go till you go. mas ele não pode ir até que você vá. How can he go? Can you tell me anything the Lord can do in your community without a body to do it through? Você pode me falar a respeito de alguma coisa que o Senhor pode fazer na sua comunidade sem um corpo para que ele possa estar atuando via essa pessoa? Don't you understand? He's spirit. Vocês não entendem que ele é um espírito? Did you ever hear that? Vocês já ouviram isso? He's spirit. Ele é The espírito. Bible says he's spirit. A Bíblia diz que ele é espírito. Don't you know that spirit? Vocês não sabem o espírito? Don't you know that spirit scares people? Vocês não sabem que o espírito assusta as pessoas? Read the Bible. Leiam a Bíblia. Wherever they got close to him or thought they were near him, they would faint or they would fall or they would run. Você lê pela Bíblia, qualquer lugar que eles pensavam que eles estavam próximos a ele, eles desmaiavam, eles corriam, eles caíam no chão. And you do the same. E vocês fazem o mesmo. When Jesus, 2 weeks after that, 2 semanas depois I daquele was evento, praying, eu estava orando. and I know an angel came in that room. E eu sei que um anjo veio até o meu quarto. I know where he was. E eu sei onde ele estava. I begged God to make that angel leave. E eu pedi com muito desejo que o Senhor tirasse I was aquele anjo de so lá. petrified. Eu estava tão petrificado. I did not dare look. No. Eu não ousaria olhar de forma I alguma. buried my head. Eu enterrei a minha Oh cabeça. Lord, make that angel go. Ó Senhor, faça com que esse anjo vá embora. Spirit scares people. O espírito assusta as pessoas. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I don't care. You can pray and fast until you kill yourself. Você pode orar e jejuar até se matar. You can never get God to descend in spirit and do these wonderful things. Mas você nunca vai conseguir fazer com que Deus desça em espírito e faça essas coisas. No. He has committed the communication of the gospel to flesh. Ele tem entregue a comunicação do evangelho à carne. Tell me anything Jesus can do in your community today without a body to function in. Me conte qualquer coisa que Jesus pode fazer na sua comunidade hoje sem estar funcionando via um corpo. Nothing. Nada. He can't. Ele não It pode. scares people. Assusta as pessoas. He wants to save the harlot. Ele quer salvar a prostituta. He wants to save the homo. Ele quer salvar o He homossexual. wants to save the poor people. Ele quer salvar os He pobres. wants to speak his love to them. Ele quer falar sobre o seu amor a He eles. can't do it without flesh to speak through. Ele não pode fazê-lo sem uma carne para que ele fale através dessa That's what pessoa. a Christian is. É isto que é um cristão. God in the flesh, Deus em carne, like Jesus was. como Jesus o era. You know what God is saying to you tonight? Sabem o que Deus está falando a vocês nessa noite? My people, I love you. Meu povo, eu os amo. I died for you. Eu morri por I vocês. believe in you. Eu creio em vocês. I trust you with all that I have. Eu confio em vocês com tudo que eu possuo. I'll make a deal. Eu vou fazer um acordo. I am spirit. Eu sou espírito, You are flesh. vocês são carne. Give me your flesh. Me deem a sua carne. I'll give you my spirit. E eu darei a vocês o meu espírito. And we'll have a Christian. E nós vamos ter um cristão. See? Vem? That's the idea of a Christian. Essa é a ideia de um cristão. God in spirit, Deus em espírito. in us in flesh. Em nós, em carne. And that way, God can communicate to human peoples and not scare them. E assim Deus pode comunicar com o ser humano e não assustá-los. Hallelujah. Aleluia. That's what God wants. É Clap isso your que hands Deus and quer. thank the Vamos Lord. aplaudir o Senhor. Hallelujah.
Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Are you getting the idea? Vocês estão entendendo? But now, I got down to action. Agora eu cheguei lá à ação. Oh, I didn't tell you about my prayer. Eu não falei sobre a minha I oração. went to the basement. Aí eu fui para o porão. I prayed my traditional prayer. E eu fiz a minha oração tradicional. And here's what I was praying. E aqui está o que eu estava orando. Yeah, I told you, oh God, when I go down there. E eu disse, ó Deus, quando eu for até lá, And when I lay my hands on them, e quando eu colocar as minhas mãos sobre oh eles, Lord, be there and heal them for me. ó Senhor, esteja lá e cure as pessoas por mim. Heal them for me. Cure-os por mim. We're putting advertisements in the newspaper. Nós estamos colocando a propaganda nos jornais. When the sick come, Quando os doentes help me vierem, to preach. me ajude a And pregar. when they come for prayer, E quando eles vierem à oração, oh, let your spirit come upon me. que o teu Espírito venha sobre mim. And when I touch them, E que quando eu os tocar, heal them for me. que o Senhor os cure por mim. And I stayed down there a few days. E eu fiquei alguns dias lá embaixo. I kept praying that same thing, E eu continuava orando essa mesma coisa, wasting my time. gastando o meu tempo. The third day, No terceiro dia, I said it again. eu disse novamente, When I touch them, quando eu os tocar, let your power come. que o teu poder venha, Heal them for me. cure-os por mim. And I heard a voice, E eu ouvi uma a voz, kind, gentle voice. uma voz gentil e Said, amável. heal them for who? Cure-os para quem? For who? Para quem? All of a sudden, you're interested in sick people? De repente você está interessado em pessoas doentes, enfermas? I've been interested in sick people a long time. Eu tenho estado interessado em pessoas enfermas por muito tempo. Did you know I so want to heal sick people Você sabia que eu tanto quero curar as pessoas that enfermas I sent my son into the world? que eu enviei o meu filho ao mundo? And the persecutors plowed his back with the whip like a farmer plows the field? E os perseguidores araram as suas costas exatamente como um fazendeiro ara os seus campos. And by those stripes, the sicknesses of the people were healed. E por aquelas pisaduras, as enfermidades das pessoas foram curadas. And now you're trying to get me interested in E agora? healing the sick people when you go down there? Você está tentando me trazer interesse a respeito das pessoas doentes quando você for até lá? My friends, Meus I amigos, never forgot that lesson. eu nunca me esqueci daquela I lição. learned that day. Eu aprendi naquele dia, Jesus is more interested in sick people than you are. Jesus está mais interessado nas pessoas enfermas do que você está. And just because all of a sudden you get a burden for sick people, E só porque de repente você recebe um peso pelas pessoas enfermas, you don't have to pray and fast and talk God into getting interested in the sick people. você não precisa orar e jejuar e tentar convencer Deus a estar interessado nas pessoas He loves enfermas. them. Ele as ama. He's touched with the feeling of their infirmities. Ele é tocado pelo sentimento das suas enfermidades. Their diseases were laid on him. As enfermidades deles foram colocadas He sobre ele. experienced the pain of cancer. Ele experimentou a dor do He câncer. knew the blindness of the blind, Ele conhecia a cegueira de the um cego, deafness of the deaf, a surdez de um surdo, the lostness of the lost, a perdição de um perdido, the pains and the aches of the disease. as dores daqueles que estão doentes. Himself took our infirmities Ele mesmo tomou sobre si as nossas and bare enfermidades our diseases. e levou sobre si as nossas And doenças. by his stripes, E pelas suas pisaduras, by his suffering, pelo seu sofrimento, we were healed. nós fomos curados. And now you get an itch to go have a healing meeting. E agora você pega uma ideia aí e quer ter uma reunião de cura. So you're going to get real holy. Então você vai ficar muito santo. You're going to pray and fast. Oh God, we're going to town to heal the sick. Come, have mercy on the sick. Oh God. Então você tem essa ideia e você vai ter uma reunião de cura e você diz: Deus, ó Deus, depois de orar e jejuar, por favor, tenha misericórdia dos enfermos. He is pained with the sick before you ever got concerned. Ele está dolorido pelos enfermos muito antes que você Never estivesse forget preocupado com os enfermos. Never forget that. Nunca se esqueçam disso.
I was praying that prayer Eu estava fazendo a minha oração. 3 days. 3 dias. I was hungry. Eu estava com fome. I was weak. Eu estava fraco. No water. Sem água. Nothing. Nada. Heal them for me. Cure-os por mim. For who? Para quem? For who? Para quem? And I grew up. E eu cresci. I grew up. Eu cresci. I knew that God, and here's what he said to me. Aqui está o que Deus disse a mim. He said, my son, Ele disse, filho, you haven't gone down there yet. você ainda não foi lá. You haven't got there yet. Você ainda não chegou lá. You haven't laid hands on them yet. Você ainda não impôs as mãos sobre eles. Don't you understand? You haven't done your part yet. Você ainda não entendeu? Você ainda não fez a sua parte. And here you are begging and fasting for me to do what I promised to do, and you haven't done what I told you to do yet. E aqui está você clamando e pedindo e jejuando para que eu faça alguma coisa e você ainda não fez a sua parte. I grew up. Eu cresci. I grew up. Eu cresci. Never again did Nunca I mais. pray and beg God to be sure and be there and heal the sick when I preach. No. Nunca mais. Eu orei e pedi que Deus estivesse lá para curar os enfermos quando eu lá chegasse. Nunca mais. What brings out the best in us? O que faz com que venha à existência o melhor de To nós. learn God's plan and see how we fit into it. Conhecer o plano de Deus e saber como nós nos encaixamos no seu plano. God, the healing of the sick. Ele está cheio de compaixão pela cura dos enfermos. He wants to heal them so much that he gave the life of his son to heal. Ele quer tanto curá-los que ele deu a vida do seu filho por eles. But he can't do it until we do our part. Mas ele não pode fazê-lo até que nós façamos a nossa We've got to parte. go, Nós precisamos ir, announce the meeting, nós precisamos anunciar as invite reuniões, the people, convidar as pessoas, preach the word. pregar a palavra. Faith comes by hearing the word of God. Eles vêm por ouvir a palavra de Deus Then ask, e depois perguntar we'll receive. quem vai receber. We'll receive. Nós vamos No receber. question about it. Não tem nenhuma pergunta, não tem Why? nem dúvida. Why? Por quê? Because God wants to heal them more than we want them healed. Porque Deus quer curá-los mais do que nós queremos que eles sejam You know, a lot of curados. times we want them healed, so people say, oh, that's a good preacher, he's got power. Muitas vezes nós queremos que eles sejam curados para que as pessoas digam, ó, ele é um bom pregador, ele tem poder. But God wants them healed because he loves them and don't want them to hurt. Mas Deus quer que eles sejam curados porque Deus as ama e não quer que eles estejam em dores. You believe that? Vocês creem nisso? Now, I'm trying to get to my sermon. Eu estou tentando chegar no meu sermão. I'm down to action. Eu estou tentando chegar na ação. We've got to do it. Nós precisamos fazê-lo. Now, here's what I want to tell you. Agora aqui está o que eu quero dizer a vocês. When you go into action, Quando vocês começam a agir, it's going to be beautiful. vai ser lindo. God's going to be with you. Deus estará com vocês. He's going to confirm his word. Ele vai confirmar a sua palavra. You believe that? Vocês creem nisso? But then there's going to be problems. Mas aí vai ter problemas. I have a question. Eu tenho uma pergunta. What makes our Christian witness believable? O que faz do nosso testemunho cristão acreditável? What gives us credibility? O que nos dá credibilidade? The resurrection of Jesus Christ. A ressurreição de Jesus Cristo. But how do we know that? Mas como que nós sabemos When disso? Jesus came back, Quando Jesus voltou, he showed himself alive by many infallible proofs. ele se mostrou vivo com provas incontestáveis. Jesus still shows himself alive by many infallible proofs. Jesus ainda se prova que ele é real, vivo, através de muitos sinais incontestáveis. You believe that? Vocês creem nisso? The resurrection of Jesus Christ is our guarantee. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa garantia. Acts 2:22. Atos 2, versículo 22. You men of Israel, hear these words.
Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Verse 23. Versículo 23. Him you have taken and by wicked hands have crucified him. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Verse 24. But God raised him from the dead. Versículo 24. Deus o ressuscitou. Verse 32. Versículo 32. This Jesus has God raised up. A este Jesus, Deus ressuscitou. And we are witnesses. E nós somos testemunhas. Say, that's what I am. Diga, é isto que eu sou. Think about something here. Pensem sobre algo aqui. When Judas hanged himself, Quando Judas se enforcou, the disciples got together and they thought they needed to get one to replace him. os discípulos se juntaram e achavam que eles precisavam de colocar alguém no lugar de Judas. This was just prior to Pentecost. Isso foi pouco antes de Pentecostes. And in chapter 1, verse 22, E no capítulo 1, versículo 22, here's what was on their mind. aqui está o que estava na mente I read deles. this only to show you how they thought. Eu quero ler isso somente para mostrar para vocês a maneira que eles pensavam. And I hope we can think that way. E eu espero que vocês também possam pensar assim. They said, we must have one ordained to be a witness with us of the resurrection. Nós devemos ter, parte B do versículo, dentre nós que se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Now they were Hebrew fellows, Agora eles eram and hebraicos, because of the 12 tribes of Israel, e por causa das 12 tribos de they Israel, had 12 disciples. eles tinham 12 discípulos. Jesus was a Jew. Jesus era judeu, Otherwise, there was nothing significant about that. ou senão não teria nada significativo But they sobre carried isso. on the tradition. Mas eles estavam continuando a tradição. So Judas hanged himself. Então Judas se enforcou. And these 11 thought, we better have another one, E esses 11 então acharam, é melhor nós termos mais so that um. we'll be sure and have 12 like we started out with. Para termos certeza que nós tenhamos 12 da mesma maneira que nós demos início a So they tudo. wanted to elect another one. Então eles queriam eleger outro. A little bit of politics going on there. Pouco de política estava acontecendo lá. These are the same kind of people that said, when you get in your kingdom, sit us on the right side and the left side. O mesmo tipo de pessoa que diz, quando chegares no teu reino, assenta um de nós à sua direita e outro à tua esquerda. No big deal. Não é uma grande That's coisa. not my point. Don't get hung up on it. Esse não é o meu ponto, não fica preso a isso. My point is to show you their frame of mind. O meu ponto é mostrar para vocês a mentalidade They deles. said, we've got to have another one Eles disseram, nós temos que ter outro, so that we'll have 12 witnesses with us of the resurrection. para que nós tenhamos 12 testemunhas conosco da ressurreição. The whole consuming passion of the early church was to proclaim that Jesus rose from the dead. A paixão que consumia a igreja dos primeiros dias era que Jesus havia ressurreto dentre os mortos. So their message Então a mensagem in deles, Acts 2:32, em Atos 2:32, this Jesus has God raised up. a este Jesus Deus ressuscitou. We are witnesses. Nós somos testemunhas. Verse 36. Versículo 36. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Deus fez a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Acts 3:15. Atos 3:15. You killed the Prince of Life, Dessarte, matastes o autor da but vida, God raised him from the dead. mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. We are witnesses. Nós somos testemunhas. Peter said, Pedro diz, Acts 10:38, Atos 10, versículo 38. God anointed Jesus of the Holy Ghost Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo and with power. e com poder, And he went about doing good, healing all that were oppressed of the devil. o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, For God was with him. porque Deus era com ele. Verse 40. Versículo 40. Him, God, raised up the third day and showed him openly. Ele, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto publicamente. Verse 43. Versículo To 43. him give all the prophets witness
that through his name, whoever believes in him shall receive remission of sins. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. These things inspire me. Essas coisas me inspiram. When I think of Russia and their mean attitude to everybody, Quando eu penso na Rússia, a atitude maligna da parte deles a todos. I want to go over there and smile and say, hey, Jesus is alive. Eu quero ir lá e sorrir para eles e dizer: ei, pessoal, Jesus está vivo. That's our message. Essa é a nossa mensagem. God raised him from the dead, Paul said at Antioch. Deus o ressuscitou dentre os mortos, foi o que Paulo disse em Antioquia. He said, we declare glad tidings. Nós estamos declarando boas novas. God has raised up Jesus again. Deus ressurgiu Jesus. Wonderful. And it goes Maravilhoso. on and on and on. E ele continua uma vez após outra. Peter and John, Pedro e João, full of the Holy Ghost. cheios do Espírito Santo. Wow. They Uau! received the power. Eles recebem o poder. And Jesus said, E Jesus disse: remember, you go in my name. se lembrem, vocês vão no meu nome, Go to the whole world. vão ao mundo todo, I'm with you. estarei convosco. And Peter and John have been to the temple to pray. E Pedro e João chegaram ao templo para orarem. And there they see the crippled man. E lá eles veem um homem aleijado. I think Peter says to John, let's start here. Eu creio que Pedro diz para João: vamos dar início aqui. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Sim, The resurrection was what gave him the courage to do that. a ressurreição foi o que deu coragem a ele para fazer aquilo. Do you hear me? Vocês estão me ouvindo? Before Jesus came back and showed himself, Antes que Jesus voltasse e se mostrasse, Peter went back to fishing. Pedro voltou a pescar. They were discouraged. Eles estavam desencorajados. But Jesus showed himself alive by many infallible proofs. Mas Jesus mostrou estar vivo por muitas provas incontestáveis. And he revealed himself to them. E ele se revelou a eles. Peter said, we can start here. E Pedro diz: nós podemos dar início John aqui. said, I agree. E João diz: eu concordo. They took him by the hand. E eles tomam-o pela mão. They said, in the name of Jesus, E eles dizem em nome de Jesus: rise up and walk. levanta-te e anda. He jumped up and walked. E ele se levantou e andou. Marvelous. Maravilhoso. The crowd came together. Então a multidão se ajuntou. And Peter preached to them. E Pedro então pregou a eles. Oh, it's wonderful to preach when you've got a miracle like that. Ah, é maravilhoso pregar quando você tem um milagre tal como este. I know all about that. Eu sei tudo a este respeito. I know all about that guarantee. Eu sei tudo a respeito dessa garantia. Hallelujah. Hallelujah. The living Christ is my guarantee. O Cristo vivo é a minha garantia. I was preaching in a place, Eu estava pregando num determinado lugar. and there was a Muslim beggar. E havia um muçulmano pedinte. 30 years he had crawled in his country. 30 anos ele havia estado a engatinhar no seu He was país. what you call a professional beggar. Ele é o que nós chamamos um pedinte profissional. That means he goes to certain places on certain days, and those certain people give him certain amount of money. Professional Significa beggar. que ele vai a determinados lugares, em determinados dias, e determinadas pessoas vão sempre estar dando dinheirinho para ele. one of Esse é the um profissional. One of the places he always went to on Friday was the king's palace. Um dos lugares que ele sempre ia à sexta-feira era o Palácio dos Reis. King Akhenaten, 83 years old. E o rei com 83 anos de idade. He was a Holy Ghost-filled man. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. One wife Uma esposa, in a tribe that practiced polygamy. numa tribo que praticava poligamia. He was a saint, Ele era um santo, but he was a king. mas ele era um rei. He never smiled. Ele nunca sorria. He was always dressed like a king. Ele estava sempre vestido como rei. But he loved my wife and I, Mas ele amava tanto a mim quanto minha and we esposa. loved him. E nós o amávamos. He was the chairperson of the crusade. Ele era a pessoa encarregada daquela cruzada. We had a big chair on the platform for the king. Nós tínhamos uma grande cadeira na plataforma para o rei. And when he walked in on the grounds, E quando ele entrava por aquele local, servants carried a golden umbrella. então os servos carregavam um guarda-sol de ouro. And his servants all around him.
E os seus servos estavam ao redor And dele. Daisy and me walking with the king. E Daisy e eu estávamos caminhando com o rei. Beautiful. Lindo. We were important people. Nós éramos pessoas importantes. And the king sat in that big chair, Então o rei se sentava naquela grande cadeira, watched everything. observava tudo. But we knew him. We loved him. He loved us. Mas nós o conhecíamos, nós amávamos a ele nos amava. So this beggar, the beggar's wife came to our crusade. Então a esposa desse pedinte veio até a nossa cruzada. She saw the miracle. E ela viu os milagres. She rushed home and told her husband. Ela correu para casa e contou para o marido And said, dela. Karimu, there's miracles. E ela diz: Karimu, existem milagres. Come with me tomorrow night. Venha comigo amanhã à He said, noite. shut up, woman. Don't talk to me about that. He was a Muslim. E ele diz: cala a boca, mulher, não fala comigo sobre isso. Ele era The next muçulmano. night she came again. E no próximo dia ela veio novamente. She saw more miracles. E ela viu mais milagres. She went home and said, darling, you come. You must come. You can have a miracle. E ela voltou para casa e disse: querido, venha, você pode ter um milagre. It made Karimu mad. E fez com que Karimu ficasse He irado. took his whip and he beat his wife. Ele tomou o cinto e ele bateu na sua esposa. And he said, don't ever talk to me about that man again. E ele disse: nunca mais fale comigo a respeito daquele homem novamente. And it was Friday. E era sexta. It was Friday. E era sexta-feira. And so he's making his rounds. Então ele está rodando por onde ele sempre And he stops passava. at the king's palace. E ele para então no palácio do The rei. king don't know he's beat his wife. E o rei não sabe que ele tinha espancado a esposa. God is so good. Deus é tão bom. He knows how to arrange Ele things. sabe como ajeitar as coisas. He knew why to bring you tonight. Ele sabia por que deveria trazer vocês aqui nessa noite. Something I'm saying, he wanted you to hear. Algo que eu estou dizendo, ele queria que você ouvisse. And it'll change your life. E vai mudar a sua vida. So Karimu stopped at the king's place. Então Karimu parou lá de frente ao palácio do rei. Behold, the king does not send out a servant with the alms. Então o rei não manda o servo com a sua moeda. The king himself comes out to the O gate rei, ele mesmo está vindo até o portão. and brings the gift for Karimu Está trazendo a dádiva para Karimu. and smiles at him, E sorri para ele. pats him on the head Dá um toquezinho no seu ombro. and says, Karimu, E diz: Karimu, I'll see you at the race course tonight. eu te vejo lá na cruzada nesta noite. Beautiful, beautiful. Lindo. Hear me, people. Ouçam-me, queridos. When you give witness of Jesus, Quando você dá testemunho de Jesus, believe in your witness. creia no seu testemunho. God will fulfill your witness. Deus vai cumprir o seu testemunho. That little woman testified to her husband. Aquela senhorazinha testificou ao marido She dela. got beat for it. E ela foi esmurrada, espancada por isso. But God saw her witness. Mas Deus viu o testemunho God dela. wanted him healed as much as she wanted him healed. Deus o queria curado tanto quanto ela queria que ele fosse So when he came to curado. the king, Então quando ele chegou até o rei, the king says, I'll see you at the racetrack tonight. então o rei diz: eu vou te ver lá no pátio do autódromo nessa When the noite. king tells a beggar to be at the race course, the beggar had better be at the race course. Quando o rei diz a um pedinte que é para ele estar no autódromo, é melhor que ele esteja lá no autódromo. So Karimu came. Então o Karimu veio. He stayed at the edge of the crowd, Ele ficou lá na beirada da multidão, crippled there on the ground, aleijado lá no chão, had never walked, nunca havia andado. had big rubber tire pieces strapped around his knees so he Havia- could crawl. Havia grandes pedaços de borracha ao redor dos seus joelhos para que ele pudesse engatinhar. A good Muslim. Um bom muçulmano. He hears me preaching about Jesus. E ele me ouve pregando a respeito de Jesus. And when I come to the cross E quando eu venho à cruz and him bearing our pains e falo sobre ele ter levado as nossas and dores bearing our diseases. e levando as nossas Hey, enfermidades. preachers, how often do you preach that? Pregadores, quão frequentemente vocês pregam a That's respeito the disso? message. Essa é a mensagem. The gospel is the power. O evangelho é o poder. And when I came to that part, E quando eu cheguei a essa etapa, Karimu couldn't resist. Karimu não podia resistir. It made him cry. Fez com que ele chorasse. He didn't want anyone to see him. Ele não queria que ninguém visse. He sat there quietly on the ground. Ele sentou lá quietinho lá no chão. Everybody else was standing. Todos os outros estavam em pé ao redor dele. And we pray E nós oramos for all the people. por todas as pessoas. We lift up our hearts in compassion. Nós erguemos os nossos corações em compaixão. Two of Karimu's
friends, dois amigos de Carimu, one on each side, de cada lado, pick him up with the arms. o tomam pelo Hold him braço, up. o levantam His legs go straight, e as pernas dele ficam and they're esticadas holding him there. e eles estão o segurando ali. And Karimu thinks, who's doing this? E Carimu pensa, quem está fazendo I isso? didn't have any friends come with me tonight. Eu não tinha nenhum dos meus amigos vieram comigo And nessa so noite. he peeks. Então ele dá uma olhadela And he looks. e ele olha, Nobody. ninguém Nobody's holding him up. Ninguém está o segurando. It was angels. Eram anjos. Yeah. É. He was standing up. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. He looked down at those skinny legs. He looked down at those legs. Então ele olhou para aquelas pernas He was fininhas. standing on his own feet. Ele estava de pé sobre os seus próprios pés. Oh, he went crazy. Ah, ele ficou louco. Trembling hands, he unbuckled all that rubber stuff Com as mãos tremendo, ele tirou aquelas ataduras de borracha. and he held it in the air and E ele- started yelling. E ele tinha essas ataduras no ar e começou Jesus a has gritar. healed me. Jesus Jesus me has curou. and coming through the crowd E ele veio passando no meio da multidão. and coming to the E platform. chegando à plataforma. And he came up the E platform ele subiu a waving plataforma. those pieces of rubber. Estava acenando com aqueles pedaços de The borracha. king sitting over there so quiet, E o rei está sentado lá tão quieto. big old tears running down his face. E grandes lágrimas estão escorrendo pela Yeah, sua he's face. human. Ele é humano. Wonderful. Maravilhoso. Karimu was healed. Carimu foi curado. Hallelujah. Aleluia. And I want to tell you, E eu quero vos dizer, my brother Karimu preached the most glorious resurrection sermon I ever heard in my life by a preacher. o meu irmão Carimu pregou dos sermões mais poderosos sobre a ressurreição que eu já ouvi em toda a minha vida. He leaned over the banister on this arm, Ele estava ali reclinado sobre o púlpito com and he esse preached braço. with this finger. E ele pregava com este dedo. I'll never forget it. He just waved it up and down, up and down, Eu up nunca and vou down. me esquecer, ele estava sempre acenando para cima e para baixo. He said, people, look at me. E ele dizia, queridos, olhem para mim. Look at me. Olhem para mim. I am Karimu. Eu sou Carimu. You know me. Vocês me You've conhecem. never seen me walk. Vocês nunca me viram andar. Jesus is alive. Jesus está vivo. If he was dead, he couldn't make me walk. Se ele estivesse morto, ele não me faria andar. Jesus is alive. Jesus está vivo. Hallelujah. Aleluia. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. My question, what makes our witness believable? O que faz do nosso testemunho acreditável? What gives us credibility as ministers? O que nos dá credibilidade como ministros? The resurrection of Jesus Christ. A ressurreição de Jesus Cristo. To the people of the great city of Ibadan, Para as pessoas da grande cidade de Ibadã, my preaching became credible when they saw Karimu. a minha pregação teve credibilidade quando eles viram Carimu. Hallelujah. The Aleluia. same as Peter and the cripple. O mesmo que Pedro e o aleijado. When they saw what God had done to him. Quando eles viram aquilo que Deus havia feito a ele, Yeah, they said, I believe it. He's risen from the dead. eles disseram sim, nós acreditamos, ele realmente ressuscitou dentre os And mortos. 5,000 people gave their lives to E Jesus. 5.000 pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Miracles make the church credible. Milagres dão credibilidade à igreja. Do you believe that? Vocês creem nisso? All over the world, that is what I have had happen in my life. Ao redor do mundo inteiro, durante toda a minha vida, é isso que tem He acontecido. showed himself alive by many infallible works. Ele se mostrou, ele provou que estava vivo por muitas provas incontestáveis. Now listen to me. Agora ouçam-me. We are only credible Nós somente temos credibilidade if our ministry is confirmed by miracles. se o nosso ministério é confirmado por milagres. You believe that? Vocês creem nisso? Now listen. Agora ouçam. We are only credible Nós temos credibilidade tão somente if se we are doing what we can to give this message
to the whole world. Se nós estamos fazendo tudo aquilo que nós podemos para entregarmos essa mensagem ao mundo todo. If we keep it in our corner, we're not credible. Se nós estamos guardando no nosso cantinho, então nós não temos If we credibilidade. turn it into a religion and a ceremony, we're not credible. Se nós a transformamos numa religião ou numa cerimônia, nós não temos credibilidade. We are only credible if our message is for every creature. Nós só temos credibilidade se a nossa mensagem é para toda criatura. The Church of Brazil is only credible A igreja do Brasil tão somente tem credibilidade if she gives the gospel to the whole world. se ela entregar o evangelho ao mundo todo. Think about that. Pensem a respeito The disso. church is only credible A igreja ela somente é if we believe redemption is for women the same as men. dado credibilidade se nós cremos na redenção tanto quanto para o homem quanto para a mulher. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? The church is only credible if we preach it to the world. A igreja só recebe credibilidade se ela pregar a mensagem ao mundo. And it's only credible if it's backed up by miracles. E ela só é dado essa credibilidade se ela tem um respaldo de milagres. Paul said the gospel is this. Paulo diz, o evangelho é o seguinte. I never did read it to you. Eu nunca li para vocês. 1 Corinthians 15. Vamos abrir 1 He Coríntios said, capítulo Christ 15. died for our sins. Diz, Cristo morreu pelos nossos Now, pecados. wait, I said that too quick. Opa, eu disse isso rápido demais. Look at me. Olhem para mim. Paul said, Paulo disse, this is what the gospel is. é isso que é o evangelho. Christ died for our sins. Cristo morreu pelos nossos pecados. Number 2, Número 2. Christ was buried. Cristo foi enterrado. That's gospel. Isso é evangelho. Number 3, Número 3. Christ rose from the dead according to the scriptures. Cristo ressurgiu dentre os mortos segundo as That's escrituras. part of the gospel. Isso faz parte do evangelho. Number 4, Número 4. Christ believers at once, De 500 crentes uma só vez. of James, De Tiago, of all the apostles. por todos os And Paul apóstolos. said, last of all, of me. E Paulo diz, e finalmente, último de todos, eu. But I say, Paul, you weren't the last. E eu digo, Paulo, você não foi o He showed último. himself to me. Ele se revelou a mim. Hallelujah. Aleluia. And in practically every crusade that we've ever conducted, E praticamente em todas as cruzadas que nós temos realizado, Jesus has shown himself alive at least once, Jesus tem se mostrado vivo pelo menos uma vez. sometimes many times. Algumas vezes, muitas vezes. The resurrection is our guarantee A of the gospel. ressurreição é a nossa garantia. I was preaching in Thailand, Eu estava pregando na Tailândia, in a pagan village, num vilarejo pagão, Buddhist village, vilarejo budista, under coconut trees, debaixo de árvores de a coqueiros, great crowd of people. uma grande multidão de I was pessoas. preaching the best I could. E eu estava pregando da melhor maneira que eu podia fazê-lo. Those are the most difficult people to preach to I ever preached to in my Essas são as life. pessoas mais difíceis de pregar a elas que eu já preguei em toda a minha vida. Thank God I know the gospel will penetrate anybody. Graças a Deus que eu sei que o evangelho vai penetrar a qualquer vida. I never stopped. Eu nunca parei. I preached just like I'm preaching here. Eu preguei exatamente como eu estou pregando aqui. It works. Funciona. Young preachers, it'll work. Jovens pregadores, vai Preach the funcionar. gospel. Preguem o evangelho. It'll work. Vai funcionar. Preach Jesus. He died. Pregue Jesus, ele morreu. He was buried. Ele foi enterrado. He rose. Ele He ressurgiu. was seen. Ele foi visto. And he'll come to you. E ele vai vir de encontro a That's você. what I preach to the É time. isso que eu prego todas as That's vezes. the message. Essa é a mensagem. That's what God will confirm. É isso que Deus vai confirmar. Aleluia. That's what God will confirm. É isso que Deus vai confirmar. Without that, it's not gospel. Sem isto, não é o It's evangelho. religion. É religião. I don't want religion. Eu não quero I religião. don't want ceremony. Eu não quero I want cerimônias. the gospel. Eu quero o evangelho. I want to stay inspired by the resurrection of Eu Jesus. quero me manter inspirado pela ressurreição de And Jesus. while I was preaching to those Thai people, E enquanto eu those estava villages. pregando a esses tailandeses nesses vilarejos, one of those fellows standing by the road yelled. uma daquelas pessoas que estava ali de pé perto da estrada He said, gritou: "Who is
that man up there? E ele diz: quem é aquele homem lá em cima? Walking up there. Caminhando lá em cima. Jesus appeared in that multitude of people. Jesus apareceu naquela multidão Now de listen, I pessoas. witnessed the truth. Agora ouçam, eu estou You know, we testemunhando a can verdade. preach, but we can't prove. Nós podemos pregar, mas nós não podemos Our provar. part is to preach it. A nossa parte é pregar. His part is to prove it. A parte de Deus é de prová-lo. But he needs us to preach it Mas ele precisa que nós preguemos before he can prove it. antes que ele possa prová-lo. He works with us, Ele trabalha conosco, confirming his word with signs following. confirmando os seus sinais, seguindo Who a is sua that palavra. man up there? E ele diz: quem é aquele homem lá em cima? And he was so frightened. E ele estava tão amedrontado. Many people yelled. E muitas pessoas gritaram. And they began coming and telling us. E eles começaram a vir e estavam nos relatando. And there were so many. E haviam tantos We deles. asked them, come tomorrow afternoon, you who saw the Lord tonight, come and tell us. E nós pedimos que eles viessem na tarde seguinte. Vocês que viram o Senhor, venham e nos digam. We said, come tomorrow afternoon. E nós dissemos: voltem amanhã à I tarde. witness to you. Eu testemunho a Over vocês. 100 villagers in Thailand stood and told that story. Mais de 100 pessoas daquele vilarejo vieram e contaram aquela história. Isn't that marvelous? Não é maravilhoso? Jesus showed himself alive to the Buddhists. Jesus mostrou, provou a si como uma pessoa viva aos budistas. His resurrection is our guarantee. A ressurreição dele é a nossa You garantia. believe it? Vocês creem? Now the Bible says this. Agora a Bíblia diz o seguinte: Listen very closely to ouçam atentamente. this. In Romans, I'm going to read something beautiful to you. Em Romanos eu vou ler algo lindo para vocês. If you shall confess with your mouth the Lord Jesus, Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, not join the church, não se unir à igreja, learn the ritual, aprender o ritual, all that. todas essas If you coisas. confess Jesus, the Lord Jesus, Se confessares o Senhor Jesus, and if you shall believe in your heart e se você acreditar no seu coração that God raised him from the dead, que Deus o ressuscitou dentre You- os mortos, you shall be saved. tu serás salvo. You want to be saved? Vocês querem ser salvos? Hey, Christians, Ei, cristãos, Christians, grow up. cresçam. Grow up. Don't look at her. Não olhem para ela. Grow up. Cresçam. Leave her alone. Deixa ela em Look paz. at me. Olhem para mim. Come on. Now, look. If Vamos lá. you shall confess Jesus Se vocês confessarem a Jesus and believe that God raised him from the dead, e acreditarem, crerem que Deus o ressurgiu You dentre os mortos, shall be saved. serás salvo. Because with the heart you believe, Porque com o coração você crê and with the mouth you confess e it. com a boca você confessa. I ask you tonight, E eu vos pergunto nessa noite: has this resurrected Christ come to live in you yet? esse Cristo ressurreto já veio habitar em você? Many of you have been good people, Muitos de vocês têm sido pessoas boas, religious people. pessoas religiosas. You know how to pray the prayer. Vocês sabem como orar as You orações. know how to follow the ritual. Vocês sabem como seguir os rituais. Has the resurrected Jesus come to live in you? O Cristo ressurreto já veio habitar em você? If you have not experienced the resurrection of Jesus in you, Se você ainda não experimentou a ressurreição de Jesus em você, I want you to experience it tonight. eu quero que você o experimente nessa noite. You can be saved tonight. Você pode ser salvo nesta You noite. won't get any religion. Você não vai receber religião You won't alguma. join any church. Você não vai se unir à You igreja won't alguma. follow any ritual. Você não vai seguir ritual You algum. won't repeat any ceremony. Você não vai repetir nenhuma cerimônia. But you can be saved. Mas você pode ser You salvo. can be born again. Você pode nascer de You can be novo. transformed. Você pode ser And transformado. your old life will be destroyed. E a sua velha vida será And destruída. God will put in you a new life. E Deus vai colocar em você uma nova vida. The resurrected life of Jesus Christ in you. A vida ressurreta de Jesus Cristo em você. Now listen closely. Agora ouçam atentamente. If you
have never received the living Jesus in you as your Savior, Se você ainda não recebeu o Cristo vivo em você como seu Salvador, if you've not been saved, se você ainda não foi salvo, I want you to get up and come here and stand before me. eu quero que você se coloque de pé e venha até aqui à frente ficar diante de Come mim. close. I want to look in your eyes. Venha aqui perto porque eu quero olhar nos seus If olhos. you have not received the risen Jesus in your life, Se você ainda não recebeu o Cristo ressurreto em sua vida, if you have not been saved by calling on Jesus, se você ainda não foi salvo por clamar pelo nome de Jesus, God bless you. Deus te abençoe. Stand up and come down here. Por favor, se coloquem de pé e venham Up até in aqui the à frente. balcony, get up from your seat. Vocês que estão aí na galeria, Go to the coloquem-se stairs. de pé, Go to the vão stairs. até as Go escadas, down the stairs desçam as and escadas come here. e venham até aqui à frente. Thank you. Obrigado. God bless you. Deus vos abençoe. That's right. Isso mesmo. Just get up and Simplesmente come and accept Jesus. Coloquem-se de pé, venham e aceitem a Jesus. This is your night to be born again. Essa é a sua noite para nascer de It's your novo. night to receive the life of Christ in you. É a sua noite para receber a vida de Cristo em você. I welcome you into the family of God. Eu vos dou as boas-vindas à família de Deus. I can tell you this. Eu posso vos dizer o The seguinte: minute you get up and start this way, um minuto que vocês se colocam de pé e começam a se dirigir até aqui, the power of the devil leaves you. o poder do demônio deixa vocês. And Jesus becomes your Lord and Master. E Jesus se torna o seu Senhor e o seu Mestre. Oh, I thank God for your response. Oh, eu agradeço a Deus pela correspondência de God bless vocês. you that are coming. Deus abençoe vocês que estão vindo. I don't know how you feel in your heart, Eu não sei como vocês estão sentindo no coração de but I vocês, believe you've come because you're attracted to the message of Jesus. mas eu creio que vocês têm vindo porque vocês têm sido atraídos à mensagem de The Jesus. message that I have come to tell you A is mensagem que eu vim dar a vocês. Jesus Christ took your place and bore your sins. Jesus Cristo tomou o lugar de vocês e levou sobre si os seus pecados. Listen to me. Ouçam-me. God bless you as you come. Deus vos abençoe na medida que vocês vêm. I'm sorry that we're limited on space. Eu sinto muito que nós estamos limitados no espaço. God bless you. Deus vos abençoe. Just come as close as you can. Continuem It's all vindo right. tão próximo quanto vocês puderem. Tudo bem. You know, you don't have to be down here, Você não precisa estar bem aqui, but get as close as you can. mas chegue o mais próximo que você puder. God bless you. Deus vos abençoe. Look at me. Olhem para mim. My message to you is simple, A minha mensagem a vocês é simples. and all I can do is say it. E tudo que eu posso fazer é dizê-la. Then you must believe it. E vocês precisam então crer The nela. Bible says, A Bíblia diz: by grace are we saved through faith. pela graça somos salvos pela fé. It means that when we hear what Jesus did for us, we must believe it. Significa que quando nós ouvimos aquilo que Jesus fez por nós, nós precisamos acreditar, crer. Do you believe it? Vocês creem? Do you believe in your heart that God raised him from the dead? Vocês creem nos seus corações que Deus o ressurgiu dentre os mortos? Now, here's what you must understand. Agora aqui está o que vocês devem entender. From the beginning, sin has separated us, you and me, from God. Desde o início, o pecado tem separado tanto a você quanto a mim de Deus. God never turned away from us. Deus nunca deu as costas a nós. He always loved us. Ele sempre nos amou, But our sins became a wall between us and God. mas os nossos pecados se tornaram uma parede entre nós e Deus. Now you can get all the religion that you want. Agora vocês podem receber toda a religião que vocês querem. That religion cannot take away sin. Essa religião não pode tirar o pecado. Only the blood of Jesus Christ, God's Son, was shed for the remission of your sins. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi derramado pelos seus pecados. Sin has been the problem.
Pecado tem sido o problema. God was never mad at us, Deus nunca estava com raiva de never nós, wanted to put us out, nunca queria nos excluir, never wanted to turn us away, nunca queria nos soltar, never wanted us to be afraid of him. nunca queria que nós estivéssemos com He medo loved dele. us. Ele nos amou, He wanted to live with us. ele queria morar conosco, But he cannot live with sin. mas ele não pode conviver com o pecado. The wages of sin is death. O salário do pecado é a When we morte. sin, we die. Quando nós pecamos, nós morremos. Every day in sin that we live, something else in us A dies. cada dia que nós pecamos, algo mais em nós está morrendo. Sin is when you live a life contrary to God's plan. Pecado é quando você vive uma vida contrária ao plano de Deus. And it will eat at your character until it destroys you like a cancer. E vai comer do seu caráter até que te destrói como um câncer. Believe me, Creiam em mim. sin is a killer. O pecado mata. How do we get rid of it? Como é que nós ficamos livres? Do we bring offerings to the church? Is that what does it? Nós trazemos ofertas à igreja, é isso que resolve? Do we count rosary? Does that do it? Nós contamos o rosário, é isso que vai resolver? Do we burn candles? Does that do it? Nós vamos queimar velas, é isso que vai resolver? Nothing in the Bible talks about A that. Bíblia não fala sobre essas coisas. No. Não. The Bible says, repent and believe the gospel, A Bíblia diz: arrependam e creiam no Evangelho and you'll be saved. e serão What salvos. does that mean? O que isso significa? In your life, change your focus. Na sua vida, mude o seu foco, Change your attitude. mude a sua atitude. What do I mean? O que eu estou dizendo? I mean, think. Eu estou dizendo, Think. pense. My life hasn't worked. A minha vida não tem funcionado. My sin has destroyed me. O meu pecado tem me destruído. It hasn't brought me happiness. Não trouxe a mim felicidade. It hasn't brought me peace. Não tem trazido paz. It's confused my life. Tem confundido a minha vida. It's no good. Não faz bem algum. I'm tired of it. Estou cansado I've heard disso. that preacher talk about peace. Eu ouvi esse pregador falando sobre He paz. says if I'll come to Jesus, I can have peace. Ele disse: se eu chegar até Jesus, eu posso ter paz. I'm going to turn from that old life. Eu vou dar as costas àquela velha vida I'm going to believe what the Bible says. e eu vou crer naquilo que a Bíblia diz. I'm going to come to Jesus. Eu vou me achegar a Jesus. I'm going to invite him into my heart. Eu vou convidá-lo para dentro do meu I'm coração. going to believe on him. Eu vou crer nele. And then I'm going to read his word, E então eu vou ler a sua and palavra I'm going to follow him, e eu vou segui-lo. and I'm going to be his witness. E eu vou ser testemunha dele. That's repenting. Isso é arrependendo-se, Change your attitude. mudando a sua You atitude. say, I've done it this way, that don't work, I'm through. Você vai dizer: eu tenho feito dessa maneira, não funcionou, então eu já basta I'm com esta. finished with the old life. Chega da velha vida, I'm going to accept the new life. eu vou aceitar a nova vida. I do believe Jesus Christ is the Son of God. Eu creio realmente que Jesus Cristo é o Filho de I Deus. ask you that. E eu Do vos you pergunto: believe that? vocês creem nisto? I was going to ask in my sermon, Eu ia perguntar durante o meu sermão: what proof do we have that this gospel is true? qual é a prova que nós temos que esse evangelho é a verdade? The resurrection of Jesus Christ. A ressurreição de Jesus That's Cristo. the proof that this gospel is true. Essa é a prova que esse evangelho é genuíno. If Jesus was dead, Se Jesus estivesse morto, he couldn't change your life. ele não poderia mudar a vida de He's not vocês. dead. Ele não está morto. Came back, Ele voltou. 40 days he showed himself among the people. Por 40 dias ele se mostrou em meio às He pessoas. showed himself to the Thai people. Ele se mostrou às pessoas da Tailândia. He showed himself in Chile. Ele se mostrou às pessoas no He Chile. showed himself in Africa. Ele se mostrou na África. Everywhere I've been, Em todos os lugares que eu tenho he estado. showed himself alive. Ele se mostrou vivo. That's the proof you can trust his word. Essa é a prova. Você pode confiar na sua Are palavra. you tired of your old life? Vocês estão cansados da velha vida? It didn't work. Não funcionou. It didn't bring you what you wanted. Não trouxe a vocês aquilo que vocês queriam. Are you through with it? Vocês já terminaram com ela? Has the devil been fair with you?
O diabo tem sido justo com vocês? He promised you a lot of good stuff. Did he deliver? Ele prometeu várias coisas boas para vocês? Não. Ele entregou a No, vocês? he's a liar. Não, ele é um He's mentiroso. a destroyer. Ele é um destruidor. He promises you health and kills you with the cancer. Ele te promete saúde e ele te mata de câncer. He promises you riches and leaves you poverty-stricken, a beggar. Ele te promete riquezas e ele te deixa na pobreza como um He pedinte. never fulfills his promise. Ele nunca preenche, nunca cumpre as He's suas a liar. promessas. Ele é um mentiroso. Sin is a destroyer. O pecado é um destruidor. But you can trust Jesus. Mas vocês podem confiar em Jesus. He'll be with you. Ele estará com Live vocês, with you. habitará com Be in vocês, your home with you. estará no lar de vocês com He'll vocês. be your doctor. Ele será um médico de He'll vocês. bring you peace. Ele trará paz sobre He'll vocês. bring you tranquility. Ele trará tranquilidade. Oh, I love him. Ah, como eu o amo. That's what you've come forward for. E é por isso que vocês vieram à You frente. come to accept the resurrected Jesus in your life. Vocês vieram para aceitar o Cristo ressurreto em vossas I'm vidas. going to help you accept him. E eu vou ajudar vocês a aceitá-lo. All we can do is say words. Tudo que nós podemos fazer é proferir palavras. We can say, Lord, I want you to come in. O que nós podemos dizer é: Senhor, eu quero que o Senhor entre. The Bible says, A Bíblia diz: whoever comes to me, aquele que vier a mim, I'll never refuse. eu nunca o recusarei. See, you can trust him. Você pode confiar nele. Those that believe on him, Aqueles que creem nele. whoever believes on him, the Bible says, Qualquer um que crer nele, diz a he Bíblia. will give power to become his child. Ele dará poder para se tornarem filhos de Deus. Poder. Say power. Diga poder. Say resurrection power. Diz poder de ressurreição. Say Jesus power. Diga o poder de Jesus. Power to become his child. Poder para nos tornarmos filho dele. Miracle power. Poder miraculoso. Spiritual power. Poder espiritual. I can't see it, I can't touch it, Eu não posso vê-lo, não posso tocá-lo, but it's a power. mas é um poder. He said, to them, he will give power to become his child. Ele diz a eles, ele daria poder para se tornarem filhos dele. That's what you're wanting. E é isso que vocês estão querendo. You can have it tonight. Vocês podem recebê-lo nessa noite. Jesus will come into your life Jesus vai entrar na vida de vocês when you believe. quando vocês crerem. Believe. Creiam. Believe. Creiam. See, don't forget to believe. Não esqueçam de crer. Now here's what you must know. Agora, eis algo que vocês Those precisam saber. sins separated us. Esses pecados nos separaram. You couldn't get rid of your sins. Vocês não podiam ficar livres dos vossos There's no pecados. cure that can do it. Não tem nenhuma cura que pode fazê-lo. No psychologist in Sao Paulo can fix it. Nenhum psicólogo em São Paulo pode dar um jeito. Sin is sin. Pecado é It pecado. will destroy you. Vai destruir você. Jesus was destroyed in our name. Jesus foi destruído no nosso nome. He took our sin Ele tomou o nosso pecado. and died so that we could live. E ele morreu para que nós pudéssemos viver. He's our substitute. Ele é o nosso substituto. Believe that. Creia nisso. I can't explain it. Eu não posso explicar. Believe it. Creia. Jesus died as your substitute. Jesus morreu como teu substituto. Say, Jesus died as my substitute. Diga, Jesus morreu como meu substituto. He didn't want me to die. Ele não queria que eu morresse. He wanted me to live. Ele queria que eu vivesse. So he took my sin Então ele tomou os meus pecados. and he died on the cross. E ele morreu na cruz. He died for me. Ele morreu por mim. All of my sins died that day. Todos os meus pecados morreram naquele dia. He paid for my sins. Ele pagou pelos meus pecados. My judgment was suffered that day by him. O meu juízo foi sofrido por ele naquele dia. He was judged in my place.
place. Ele foi julgado no meu lugar. Can you believe that? Vocês creem nisso? If you can believe that, Se você pode crer nisto, you are born again. você nasce de novo. Now, it's true. It's Agora, true. é uma verdade. If anybody is in Christ, Qualquer um que estiver em Cristo, you're a new creature. você é nova criatura. A new creature. Uma is born. nova criatura nasce. A new birth. Um novo A nascimento. new life. Uma nova vida. Maybe it's been a sad life. Now it'll be a happy life. Às vezes tem sido uma vida triste, agora será uma vida alegre. Maybe it's been a confused life. Now it'll be an orderly life. Às vezes tem sido uma vida confusa, e agora vai ser uma vida com ordem. Because Jesus has become your friend. Porque Jesus tem se tornado teu amigo. He has come to you. Ele tem vindo a He você. died for you. Ele morreu por você. And he opens his arm E ele abre os seus and braços. says, I love you. E ele diz, eu I os receive amo, you. eu te recebo, I take you into my family. eu te tomo e te trago a minha And família. from today, never doubt my love. E desse dia em diante, nunca duvidem do meu amor. I'll be with you. Eu estarei com vocês. I'll comfort you Eu vos in confortarei trouble. nas I'll be dificuldades. with you in sickness. Eu estarei com vocês nas I'll enfermidades. protect you in danger. Eu vos protegerei quando do perigo. Only believe. Então somente creiam. All things are possible. Only believe. Todas as coisas são possíveis, tão somente creia. Are you ready Vocês estão prontos to leave the old life and come into the new? a abandonarem a velha vida e entrarem na nova vida? Oh, I smile because I'm happy. Ah, eu estou sorrindo porque eu estou feliz. I smile to cover up my tears of joy. Eu estou sorrindo para cobrir as minhas lágrimas de alegria. This is the night of a miracle for you. Esta é a noite de um milagre para Put vocês. your hand on your heart Coloque a sua mão sobre o and coração. let's say the words. E vamos dizer, That's all proferir we as can do. palavras. É somente isso que nós podemos We say fazer. the words. Nós dizemos as If we palavras. mean it from our heart, E se nós realmente estamos dizendo He is com o nosso here. coração, Ele está aqui. and we'll be changed. E nós seremos transformados. Aleluia. Okay, close your eyes. Então feche os seus olhos. Say, Lord Jesus, Diga, Senhor Jesus, I have heard the gospel. eu tenho ouvido o Evangelho. It's a miracle gospel. É um Evangelho do milagre. You died for me. O Senhor morreu por mim. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. You took all of my sin O Senhor tomou todos os meus pecados. and you bore the punishment of them. E o Senhor levou sobre si estas punições. Now there's no punishment left for me. E agora não existe punição para mim. All that's left for me is your peace and your life. Tudo o que restou para mim é a tua paz e a tua vida. Right now, in the name of Jesus, E agora, no nome de Jesus, I accept the life of Jesus. eu aceito a vida de Jesus. The resurrection life. A vida de ressurreição. I take it in me right now. Eu a recebo em mim agora. I'm no longer dead in sin. Eu não estou mais morto no pecado. I'm resurrected with Christ. Eu ressuscitei com Cristo. I have been given new life. Eu tenho sido dado uma nova vida. A new beginning. Um novo início. My past life was no good. A minha vida passada não era boa. Religion didn't help me. A religião não me ajudou. But tonight I come to the cross Mas nessa noite eu me achego à cruz, where the blood of Jesus was shed for me. onde o sangue de Jesus foi derramado por mim. Tonight I stand before the empty tomb. Nessa noite eu me coloco de pé diante do túmulo vazio. Jesus, you're not in that grave. Jesus, tu não estás lá. You came back from the dead. O Senhor ressurgiu dentre os mortos. And you live to save me. E o Senhor vive para me salvar.
Right now I believe. Nesse momento eu creio. Right now I believe. Neste momento eu creio. The blood of Jesus cleanses me now. O sangue de Jesus me purifica agora. I'm risen in a new life with Jesus. Eu ressurgi numa nova vida com Jesus. I have new life now. Eu tenho agora uma nova vida. I am a new creature now. Eu sou uma nova criatura agora. The old me is dead. O velho eu morreu. A new me has come alive. Um novo eu tem vindo à existência. I feel peace in my heart. Eu sinto paz no meu coração. I feel joy in my soul. Eu sinto alegria na minha alma. I feel happy. Eu me sinto alegre. I'm not afraid anymore. Eu não tenho mais medo. Hallelujah. Aleluia! I'm a Christian. Eu sou um cristão. I'm not religious, Eu não sou religioso, but I'm born again. mas eu nasci de novo. Now put one hand up to heaven. Agora levante uma das suas mãos em direção ao céu e olhe para cima. Thank you, Lord. Diga obrigado, Senhor. I'm so happy tonight. Eu estou tão feliz nessa noite. I'm your child. Eu sou teu filho. I'm not a sinner anymore. Eu não sou mais um pecador. I'm connected through Christ. Eu estou conectado através de Cristo. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Oh, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. No judgment for me. Nenhum juízo para mim, No condemnation for me. nenhuma condenação para mim, But peace and joy. mas paz e alegria, Salvation and peace. salvação e paz, Righteousness and life justiça e vida in me. em mim. Pat your heart right there. Coloque Say, a mão "In no seu me, coração, diga em mim. Jesus lives in me. Jesus vive em mim. I have a new beginning. Eu tenho um novo início. Now I am Christ's witness. E agora eu sou testemunho de Jesus. Help me to speak to people about you. Me ajude a falar às pessoas a respeito do Senhor. I'm ready. Eu estou pronto. I'm new. Eu sou novo. I'm happy. Estou feliz. No more fear. Não tenho mais medo. No more devil. Não tem mais demônio. Jesus Christ lives in me. Jesus Cristo vive em mim. What can we do? Isn't this wonderful? O que nós podemos fazer? Isso não é maravilhoso? I guess we can clap. That's all Acho que we nós podemos aplaudir, é o que podemos fazer. Aleluia! Vamos colocar de pé can. todos. Hallelujah. Aleluia! Oh, hallelujah. Oh, aleluia! Hallelujah. Aleluia! Jesus is Lord. Jesus é Senhor! Hallelujah. Aleluia! I'm saved. Sou salvo! Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus! A new beginning. Novo início. The devil's lost you. O diabo perdeu vocês. The devil's lost you. O diabo perdeu vocês. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Oh, I wish I could hug every one of you. Eu gostaria de dar um abraço a cada um de vocês. You're so good looking. Vocês têm uma aparência The tão boa. devil's lost you. O diabo perdeu vocês. Glory to God. Glória a Deus. Follow Jesus. Siga Jesus. Follow Jesus. Sigam Jesus. He's your model. Ele é o teu modelo. Be inspired by him. Seja inspirado por Be ele. loyal to him. Sejam leais a ele. Go into action for him.
Comecem a agir por ele. He's risen. He backs you up. Ele ressurgiu, ele vai ser o teu respaldo. Say hallelujah. Diga aleluia. Em